Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo no qual eu vou mostrar para vocês, vou falar e apresentar os benefícios da leitura. Eu já trouxe outros vídeos parecidos aqui pro canal antes, só que nesses vídeos anteriores eu trouxe, na verdade, maneiras de como você ter e adquirir o hábito da leitura e etc. Só que hoje eu venho trazendo realmente fatores no qual a leitura influencia a nossa vida, sabe? De que maneira que ela vai influenciar diretamente ou até mesmo indiretamente a nossa vida. Mas antes disso, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, caso não forem inscritos, deixarem um like, compartilhar o canal com os amigos pra gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como, se vocês forem comprar qualquer coisa online, compre usando os meus links, que vocês não pagam nada mais por isso, eu ganho pequena comissão em cima da sua compra, que ajuda muito na manutenção do canal. E também todas as minhas redes sociais estão linkadas aqui embaixo, e as redes sociais do editor. Mas também, antes disso, eu peço desculpa qualquer coisa, porque eu tô meio rouca. Provavelmente no meio das gravações vocês vão ver eu engasgando de alguma forma, porque eu tô meio gripada, meio com alergia. Mas é isso, a gente não pode parar, né? O conteúdo tem que continuar. Primeiro de tudo, temos que conversar a respeito de como você adquiriu essa vontade de ler ou não durante sua vida. Primeiro, nós temos que falar sobre a questão da leitura. Muitas pessoas terem a leitura como uma obrigação. A leitura não é uma obrigação, a leitura deveria ser uma maneira de você aprender mais com os livros, ou até mesmo uma diversão, um entretenimento, não uma obrigação, porque muitas pessoas acabaram que a primeiro contato que teve com os livros foram nas escolas, nos ensino médio, etc., com livros muito difíceis, ou então com aquela cobrança, eu tenho que ler e eu tenho que resenhar, eu tenho que trazer um conteúdo para a escola, meus professores vão me cobrar se eu não ler, não entregar, e aí a gente gera essa cobrança muito forte em cima, porque a gente sabe que no dia a dia não é assim que funciona. Se você lê um livro, você não gosta, você tem todo o direito de abandonar e começar novamente, né, esse ciclo de leitura, para você descobrir quais os livros mais vão te atrair, para você descobrir quais tipo de escrita mais você vai gostar. E na verdade, quando a gente tem esse primeiro contato com a leitura na escola, não é bem dessa forma, né? Primeiro a gente tem quase nada de contato ao longo do ensino fundamental. Quando a gente chega no ensino médio, a gente já tem essa obrigação de saber sobre a maioria dos clássicos, porque a gente tem um Enem para fazer, a gente tem vestibulares para fazer, então a gente gera essa cobrança muito grande em cima dessas pessoas que nunca tiveram esse primeiro contato antes, nunca tiveram essa preparação de gostar de livros, com livros de contos mais fáceis, etc. Então quando eles chegam no ensino médio tem clássicos, Machado de Assis, José Saramago, leituras um pouco mais densas, que como eles nunca tiveram esse hábito com leituras mais leves, e eles vão ficar realmente mais talvez frustrados, talvez se sentindo tensos, às vezes até pegando trauma para pegar outros livros, porque tem realmente essa cobrança, que eu disse antes, de você ter que ler mesmo quando você não gosta daquele livro, você não tem você não pode simplesmente abandonar, porque você tem que ler, você tem que aprender, porque você vai ser cobrado nos vestibulares, no Enem da vida e etc. E não é bem assim, porque a leitura, eu queria trazer esse ponto de vista para vocês, porque tem essa importância de você realmente ler clássicos na escola, etc., na faculdade, só que você também tem que, eu quero que vocês entendam que a leitura não é uma obrigação, a leitura deveria também ser um prazer, e também deveria ser um método de você aprender com os livros. E é aqui por isso que eu venho trazendo esse vídeo aqui para vocês, porque eu quero mostrar para vocês, demonstrar o quanto a leitura pode ser benéfica para nossa vida. A leitura ela é uma porta de descoberta para novos mundos. Ela está presente no nosso dia a dia não só em formatos livros, né, mas também em formatos de celulares, nas redes sociais, internet, etc. Então, ao mesmo tempo que você fala, eu não tô lendo nada, você tá sim lendo alguma coisa. Quando você lê um feed no Instagram, no Facebook, etc., você tá lendo. A diferença é que quando você tá lendo essas redes sociais, normalmente você vai encontrar mais erros de digitação, mais opiniões próprias, etc. Não é bem uma leitura que vai te acrescentar tantas coisas quanto um livro, mas você tá sim praticando o hábito da leitura. Só que de uma forma mais não tão certeiro quanto o livro seria. Mas o livro está presente na nossa vida, assim, em todos os momentos, porque a partir do momento que você lê um livro, você consegue adquirir outras visões de mundo, né? Porque o livro, ele realmente é uma porta para outros universos, para você compreender e conhecer novos universos. E ele traz, o benefício da leitura, ele é tanto mental quanto físico. A parte da leitura também, não só de livros, ela ajuda na interação humana, né? Nessa questão de interpretação, de interação humana. Quando você manda uma mensagem de texto para outra pessoa, quando você lê um cartaz, quando você vê uma legenda num filme, numa série, etc. A leitura ajuda realmente nessa interação humana.
A parte boa da leitura é que não existe regra, você pode ler o que você quiser, no momento que você quiser e que você tiver disponibilidade. Essas pessoas que falam, mas só vai acrescentar alguma coisa na sua vida se você ler um clássico. É mentira, você pode ler o que você quiser. Você tem que se sentir bem com a leitura, você não precisa se cobrar, eu tô lendo poucos livros, eu não tô lendo clássicos, não precisa. Você precisa ler algo que você goste, porque indiretamente ou diretamente a leitura vai te acrescentar alguma coisa. Você pode ler desde romance de época, Um Dia Saramago da Vida, não tem problema nenhum. Tem muitas pessoas que ingressaram no mundo da leitura com Crepúsculo, com Julia Quinn, e isso não tem defeito nenhum. Você pode ler aquilo que te faz bem. Mas fulano acha que romance hot não acrescenta nada. Essa pessoa é uma ignorante, porque quando você lê alguma coisa, que é um livro bem escrito, mesmo que o conteúdo em si não seja de grande acréscimo na sua vida, quando você está lendo, você está aprendendo a interpretar melhor, você está aprendendo a descobrir novos universos, você está aprendendo a questão da empatia, né, que você está descobrindo os sentimentos de outros indivíduos ali dentro da história, você está incentivando a sua criatividade. Então, muitos termos, inclusive, eu cito meu próprio exemplo, muitos termos, inclusive, que eu aprendi para colocar na redação de forma mais culta foi em romance de época, porque por ser romance de época tem algumas palavras que são mais antigas, então você pode sim estar lendo todo tipo de livro e estar sim aprendendo coisas em cima dele, não precisa necessariamente você ler só o clássico do clássico do clássico, entendeu? E as pessoas que falam isso, elas são pessoas ignorantes, porque todo tipo de leitura é válida. A questão da leitura ajudar também o nosso físico, o nosso mental, também evita doenças. Por exemplo, a leitura ela estimula você, estimula a sua memória, então ela vai prevenir o Alzheimer, sabe? Então, quanto mais você lê algum livro, você pode até falar, nossa, terminei um livro e não lembro de nada, mas alguma coisa você vai estar lembrando. Talvez você não lembre do nome de personagem, nome de local, mas você vai estar lembrando, talvez, do sentimento referente àquela história, você vai estar lembrando de coisas daquele momento, daquela sua leitura ou do seu dia a dia, que aquela leitura te marcou de alguma forma. Então a leitura ela vai te incentivar a sua memória. Você pode não lembrar de detalhes do livro, mas às vezes você vai ler, vai pegar aquele livro e falar, nossa, eu li no dia tal, nossa, eu li no mesmo momento que estava acontecendo certas coisas na minha vida. Então a leitura realmente ela vai te ajudar a estimular a sua memória. Então você que é uma pessoa muito esquecida, pode ser que você estimulando a sua leitura, você também vai estimular a sua memória e vai melhorar sim, prevenindo o Alzheimer, que é uma doença, né? É comprovado também cientificamente que a leitura estimula a gente a diminuir sintomas de depressão e ansiedade, porque justamente, que nem eu já falei antes, quando você lê, você ingressa dentro de um mundo, então ajuda muito como válvula de escape. Muitas pessoas durante essa quarentena, durante essa pandemia, começaram novamente a ler novos livros ou adquiriram mais ainda o hábito da leitura justamente para fugir um pouco dessa realidade que é um pouco tensa, né? No nosso dia a dia a gente sabe como é difícil essa vida real. Então o livro, por servir muito como válvula de escape, ajuda muito a essas pessoas que possuem depressão ou ansiedade, ou até mesmo evitar novos sintomas ou agravamento dessas doenças. E ela te ajuda, não precisa necessariamente você ler um livro de autoajuda. Você pode ler o livro que você quiser, que você estiver se entretendo, que você estiver gostando, que também vai te ajudar nesse tipo de coisa. Não precisa ser um livro especificamente de autoajuda. Ler livros também te ajuda muito na criatividade, porque a partir do momento que você cria, que você começa a ler novos livros, você começa a ver novos pontos de vista de várias situações. Então você começa, é que nem você assistir muitos filmes. Você começa a ter muita criatividade, porque vai estar estimulando o seu cérebro. Então pessoas que leem, elas têm mais criatividade, elas têm mais facilidade em criar rotas de fuga ou rotas para resolver alguns certos problemas. São pessoas que elas possuem elas conseguem pensar mais coisas enquanto estão fazendo outras coisas, entendeu? São pessoas que têm algum problema, elas conseguem ter maior facilidade em lidar com esses problemas justamente por conta da criatividade ou então por conta da facilidade em lidar com outras situações, de criar rotas de fuga, de criar rotas plano B, plano C, etc. Quando você pega um livro para ler, a sua frequência cardíaca diminui e os seus músculos acabam entrando em relaxamento, então isso ajuda muito a você relaxar. Então é muito comum quando você está muito tenso, você pega um livro para ler, você terminar o livro de uma forma mais relaxada, sabe? Sem ao mesmo tempo você perceber, porque que nem eu falei para vocês, ela vai diminuir sua frequência cardíaca e vai relaxar os seus músculos, que você ler um livro é equiparado a você tomar um chá, a você escutar alguns minutos de música, a você fazer uma caminhada,
Então, você ler um livro, você vai estar estimulando não só o seu cérebro, mas também essa questão do relaxamento, né? Diminuindo sua frequência cardíaca, relaxando os seus músculos, ao mesmo tempo que é comparado a você estar bebendo alguma xícara de chá, você estar fazendo alguma caminhada ou escutando alguma música, né? 6 minutos de leitura é equivalente a isso tudo que eu já citei para vocês. Também é comprovado cientificamente que pessoas que possuem o hábito da leitura, elas têm maior inteligência emocional. O que é isso? Você conseguir ter empatia maior por outras pessoas. Porque a partir do momento que você lê um livro, você está entrando dentro de uma vida de os personagens, você está entendendo outros pontos de vista, você está sentindo talvez as dores, os amores, as alegrias daqueles personagens. Então, pessoas que leem, elas conseguem mais ter empatia por outros seres humanos, elas conseguem talvez se envolver em mais causas sociais, elas conseguem ter mais empatia, né? Ter mais amor próprio para outras pessoas e conseguir compreender mais as emoções, não só do outro, mas de si mesma. Ela consegue lidar mais com os próprios sentimentos e lidar com os sentimentos de outras pessoas, porque ela já tá ali no seu dia a dia lidando com outros personagens fictícios, sim, mas também isso acaba acarretando na sua vida real esses pontos positivos. Por você ter essa compreensão desses novos pontos de vista, dessas novas visões, quando você lê um livro, você está tendo interpretações de coisas diferentes do que você teria. Você está vendo o ponto de vista de uma pessoa X sobre um assunto X que talvez você não tivesse. Então, por você ter essas novas visões, essas novas interpretações, você consegue ter maior visibilidade do mundo ao seu redor, sabe? Não só dentro dos livros, mas quando você passa para o mundo real, você consegue visualizar mais o mundo, você consegue ter maiores interpretações do mundo verdadeiro também. É muito comum você escutar pessoas falando que não conseguem ler porque não conseguem se concentrar. Mas é justamente o contrário. Quando você começa a possuir o hábito da leitura, você começa a adquirir também o hábito de concentração. Quanto mais você estimular a sua leitura, maior vai ser sua concentração, maior vai ser a sua frequência de leitura de forma mais fácil. Se você é aquela pessoa que tem dificuldade de se concentrar na leitura, você não precisa se forçar, mas você pode tentar adquirir esse hábito aos poucos, porque conforme o tempo for passando, você vai conseguir sim se concentrar cada vez mais. Existem pessoas que conseguem ler em ônibus movimentados, conseguem ler em viagens, conseguem ler com música, conseguem ler no shopping, então, enquanto outras ainda não. Tem pessoas que ainda só conseguem ler em silêncio total e absoluto, sem ninguém estar falando com ela, etc. Tem outras que não, carregam seu Kindle para cima e para baixo, leem no ponto de ônibus, dentro de ônibus, etc. Então, quanto mais você vai estimulando sua leitura, maior vai ser a sua facilidade em ter concentração, não importa o lugar ou onde você estiver, que você vai sim conseguir se concentrar, porque a leitura cria essa questão, né? Cria essa sua facilidade de concentração, porque você vai entrar naquele mundo, você vai interpretar aquele mundo e você vai ficar preso naquele mundo se você estiver gostando do livro. E agora, claro, a gente vai pro ponto X, né, da questão, que é basicamente a maioria das pessoas já sabem esses benefícios, mas não custa citar novamente. A leitura te ajuda muito na oratória, porque a partir do momento que você está lendo, você está aprendendo novas palavras, novos jeitos de se portar e etc. A leitura te ajuda muito na interpretação de texto, porque quando você está lendo, você está aprendendo a interpretar aquele texto, porque você não pode só ler e passar as páginas batidas, você tem que ler, interpretar, tentar entender os sentimentos dos personagens e as histórias todas, porque senão você vai terminar o livro e não vai compreender nada, bolhufas nenhuma da história. Ela também te ajuda muito na questão da escrita, porque quando você está incentivando a sua leitura, você automaticamente também está aprendendo a escrever melhor, porque você começa a decorar as formas de escrever aquelas palavras. Então, além de você ler melhor, interpretar melhor, falar melhor, você também consegue escrever melhor. E também tem a questão do debate, ela te ajuda muito a aprender a debater sobre certos assuntos, porque quando você está lendo, você está aprendendo, né? Leitura é poder. E então os livros também são poder, porque os livros te ajudam durante esse processo inteiro. Então você vai conseguir sim debater, porque, por exemplo, você quer falar sobre política, mas você não entende sobre isso, então você vai ler um livro de política. Você talvez vai ter lido um livro aleatório de fantasia, mas que dentro da fantasia tem as questões que são retratadas ali sobre política. Então você vai aprender sim a debater melhor sobre certas situações, sobre certos assuntos. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais outros conhecimentos a respeito da leitura, se vocês quiserem compartilhar comigo suas experiências sobre como ser leitor, como vocês entraram no mundo da leitura, sintam-se à vontade de fazer por aqui pelos comentários. Mas é isso, até semana que vem.